Pastor Silas Malafaia, boa tarde. A coluna do Paulo Capelli, o senhor afirmou que, embora inteligente, o pastor mirim Miguel Oliveira é uma farsa. O senhor poderia dizer o porquê? Em primeiro lugar, ele não é pastor. Como? Vamos deixar isso aqui bem claro. Ele não é pastor. Esse título aí de pastor mirim inventaram. Ele não é pastor. Nem na qualificação bíblica de 1 Timóteo capítulo 3, nem pela igreja. Isso é um ponto muito importante. Ele não é pastor. E por que eu estou dizendo isso? Ele é um garoto inteligente. E eu fico observando, eu sou psicólogo, tenho uma formação, conheço. Esse menino está sendo manipulado por gente adulta. Tá certo? Ele imita o pastor dele. Ele faz. Um dos pastores que o Miguel ele imita é o próprio Silas Malafaia, né? O próprio Silas Malafaia é uma referência do Miguel. Uma imitação do pastor dele. Por isso que eu digo que é um garoto inteligente. E tá em... Ele não faz imitação só do pastor dele, não. Ele faz a imitação de vários pastores. É como... Quem já viu aquele anime Naruto, né? É como se ele tivesse um Sharingan, né? É como se ele fosse o Sasuke, né? O Sasuke, ele pegasse lá, meu irmão, e copiasse tudo. Ele é tipo o Sasuke. entrando num caminho perigosíssimo, certo? Porque é um caminho que está sustentado por heresia, sustentado por pseudo-espiritualidade, e quando você trabalha com transcendental, isso é, aquilo que está acima do limite da experiência humana, se eu disser para uma pessoa, você está curada, ela tem que estar curada. Ué? Olha, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus, você está curado. Vai lá no médico, traz aqui um atestado que você está curado. Esses caras aí, eles falam que curam, né? Aí a primeira gripezinha que eles pegam, eles vão no Copastar, o melhor hospital que tem, né? Vão no Albert Einstein, hospital de luxo, que tem os maiores planos de saúde que o dinheiro pode comprar e oferecer. Esses aí são os ungidos curadores, né? De Deus, né? Creio que Deus cura. Eu creio, eu tenho fé e creio. Agora, para fazer essa afirmação de que uma pessoa está curada, de que Deus revelou alguma coisa, então isso tem que se confirmar. Porque o mundo espiritual, ele não trabalha no abstrato. Ele se torna ato concreto de atitudes e fatos. Por isso que eu estou dizendo que toda essa história aí desse menino, que é um garoto inteligente, mas um adolescente, e que tem gente grande, adulta por trás, manipulando esse garoto, usando a inteligência, a capacidade dele de perceber o que acontece que mais velhos fazem na igreja e ele está repetindo. Agora vamos ver o que os mais velhos fazem na igreja. Eu estou pedindo a Deus, olha o que eu pedi a Deus. E eu sei que aqui tem 5 irmãos. Ok. 5, nós já temos isso no nosso campo, que deu uma oferta acima de 100 mil. Como? 10 irmãos, que deu uma oferta entre 10 mil e 100 mil. Caraca! 30 irmãos. Olha aqui, cara, tem uma tabela de semente. Semente. Pra você dar, ó. 5 irmãos de 100 mil, 10 irmãos de 10 a 100 mil, 30 irmãos de 5 a 10 mil. Cara, isso aqui é o Silas Malafaia. Você acha que o Miguel aprendeu isso com quem? Vamos ver aqui, ó. Pessoas que vão fazer um voto de 100 reais. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. Que vai pegar uma semente de 1 mil reais. Diga amém. De 1 mil reais. Entendeu? Então, veja se isso aqui não é a mesma coisa disso aqui. E aí, meus colegas? Aí é complicado, né? Ó, vamos ver mais aqui, ó. Durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Okay. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Como? Um aluguel. Deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos. Como? É o quê? Ah. Que?
Que? Como? Rapaz. Ô! Lá na frente e ver quantos se levantam. Um outro processo. 2, 3 máquinas escondidas num canto. Porque hoje o sistema eletrônico superou a espécie. Tá vendo aí? Ou então, 2 irmãos numa plateia de 500 pessoas, não vou nem apelar para número grande, uma plateia de 500 pessoas, 2 irmãos com a maquininha na frente. Com cara de mané, com todo respeito. Para o crente lá na frente dar oferta. Tô com peninha de você, pastor. Qual é o sistema mais eficaz que eu já vi até hoje? Eu podia falar de outro sistema, vou te dizer o mais eficaz. Ó, aprende aí. De tirar oferta. Primeiro, não tem envelope em lugar nenhum. É o quê? Em cadeira atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje de tirar oferta é esse que eu vou falar para vocês. Ó. O pastor vem dar uma palavra sobre a oferta. Também não é aquele sistema... Irmão, passa os envelopes aí. Passa o quê? Vai passar em alguém? Vai passar nas irmãs envelope, por algum acaso? Então, na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilaço, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta é entregue na mão de cada um. O de dízimo ele tem que pedir pro obreiro dar a ele. Ele vai preencher o dízimo e a oferta, vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro e o dízimo ele se levanta para botar no gasofilaço. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido, azar dele. Tu tá entendendo? Então, o Silas Malafaia ensina que você tem que constranger a pessoa, né? Ou ela tá dando de coração, ou ela tá dando porque ela é constrangida. Isso aí, será que se configura algum crime? E aí? Pensa comigo aí. Constranger uma pessoa ao ponto dela dar dinheiro, configura algum crime, na sua opinião? Sim ou não? E aí? Eu queria dizer que tem gente faturando. Se são os pais ou o pastor, eu não vou fazer um julgamento direto, certo? Me parece que ele tem pais. Né? Então, se ele tem os pais são responsáveis. Está faturando porque cobra para ir nos lugares, tem uma agenda lotada, porque o povo, gente, o povo adora o transcendente. O povo gosta do sobrenatural, daquilo que ele não domina. Então, as pessoas de má fé exploram isso. E pegam um garoto, que é uma coisa que não é comum, um menino, para estar nesse mundo do transcendental. Então, tem grana, tem cachê, tem cobrança, então tem gente adulta por trás. Vocês estão entendendo, né? Então, o povo adora um transcendente, tem grana por trás. Galera, mundo gospel é isso aqui, ó. É grana por trás. E pela frente também, tá? É grana por cima, por baixo, por tudo quanto que é lugar. O negócio do mundo gospel, que vocês estão vendo aí desses pastores mega, multibilionários, milionários, é grana. Não é Jesus, não é Deus, não é evangelho. Não é de graça recebeste, de graça deis, que nem Jesus ensinou aos seus discípulos, seus apóstolos. Não é isso. Não é você não pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mamão. Não é, que é o dinheiro no caso, né? Não é, no caso, vá, venda tudo que tem e dê aos pobres. Manda Silas Malafaia vender tudo que tem e dar aos pobres. Manda. Manda Miguel vender tudo que tem e dar aos pobres. Manda esse bando de pastor picareta salafrário vender tudo que tem e dar aos pobres. Aí não, né? Aí não. Então você acha que ele tá aprendendo essas coisas com quem? Olha a carinha dele. Olha essa carinha aqui, ó. O que você acha? E aí eu pergunto pra você, essa promessa que ele fez aqui, de você dar dinheiro, né? Ou seja, você vai abençoar ele e a igreja dele, né? O bolso dele. Você vai dar dinheiro pra ele, pra você ter bênçãos na sua vida. Você acha que isso faz algum sentido? Você acha que isso daí, você induzir pessoas com falsas promessas que nem essa do Malafaia, que nem essas do Miguelzinho,
se enquadra em algum tipo de crime? O Ministério Público não deveria estar de olho nisso? Só que eles são os poderosos da fé, né? Conhecem muitos políticos, presidente, né? Juízes. Quem vai mexer no homem desse, com o dinheiro, com a fortuna que ele tem, com a quantidade de servos que esses caras têm? Quem vai mexer, né? Eu me arrisco batendo de frente com esses caras aqui, meu irmão e minha irmã, né? Mas alguém tem que falar. Alguém tem que falar dos picareta da fé, não é isso? E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma Tá oferta. Quem quiser pegar, por que pega sim ou não? Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Tu tá entendendo? Não é o mesmo papo do Silas Malafaia? É o mesmo papo. Entendeu? Então quem é a referência do Miguel? O próprio Silas Malafaia. É um deles. É uma das referências. Agora vamos ver o Caio Fábio falando aqui, ó. Você viu o menino que apareceu lá, aquele pregador mirim lá, que tá dando o que falar, aquele rapaz de 15 anos lá? Era um negócio que só dá o que falar para essa geração de idiotas. É o quê? É muito mais uma denúncia a essa geração toda idiotada, Como? retardada, É o quê? babante, do que qualquer outra coisa. Porque se isso tivesse sido, não precisa ser muito longe. Há 52 anos, quando eu me converti, se um bichinho desse aparecesse assim, ele Não precisa ser muito longe. Há 52 anos. Aí complica. ia ser alienado na mesma hora de tudo e de todos, não ia encontrar voz, nem vez, nem microfone, nem espaço em lugar nenhum. Porque o que ele diz é tão translocado e às vezes até tão demoníaco. E tudo que não existe naquele garoto é inocência. É. Tem gente dizendo que ele é doido. Não é doido, não. Outros, não, é inocente. Nesse caso, não é. Outros dizem, foram os pais que fabricaram. Não, os pais só usufruem da grana que ele pede e faturou uma grana. Nesse período todo, comprou casas, mansões, carros, tudo mais às custas da idiotice humana. É um negócio extraordinário. Isso aí eu acho que eu concordo com o Caio Fábio, né? Que é no sentido de que no passado, enquanto ele era criança, a gente pode falar que era a responsabilidade dos pais, que ele era vítima, né? Eu acho que eu falei isso até no último vídeo. Mas agora, meu irmão, agora ele já tem consciência, agora ele já tem, 15 anos. 15 anos já sabia coisa pra caralho, né? Eu acho que você com 15 anos já sabia fazer muita coisa, né? Então eu acho que agora ele já tá, meu irmão, no full dane-se, no full F, né? E pegando o dinheiro da galera mesmo que se dane. E eu estou feliz que o Conselho Tutelar o enquadrou, porque eu venho dizendo, isso é coisa para o Conselho Tutelar. Como também tem um monte de outros aí que são uma violação aos menores códigos de saúde mental e aos direitos da criança e do adolescente. Agora, o pessoal nem se dá conta que o apóstolo Paulo diz, não seja neófito, para que não se ensoberbeça, não seja garotinho, não seja menininho, não seja adolescente, nem jovenzinho, nem imaturo. Ao contrário, para Paulo deveria ser casado, deveria saber criar filhos, deveria ter vida social, deveria ter um bom testemunho dos que são de fora, está lá em 1 Timóteo 3. Deveria ser honesto com a sua mulher, marido de uma só mulher, não de duas, nem de três, nem pegador, nem canalha, nem cretino, nem safado. Deveria ser modesto, não deveria ser ganancioso de torpe ganância, não deveria mercadejar a palavra de Deus, não deveria... Ih, rapaz, se for falar que não deveria mercadejar a palavra de Deus, então, meu irmão, caraca, mais de 95% aí, sem brincadeira ou mais, dos pastores teria que ser mandado embora das suas igrejas, né? Rapaz, se for pensar nisso aí, acabou o evangelho no Brasil, né? Porque o que fazem da casa de Deus, né? Porque Deus falou que não habitava em templo feito por mãos humanas, mas, né, quem acha que sim, fizeram essas casas de covil de ladrões, né? Não é isso? Aí complica. O conteúdo das Escrituras, nem a centralidade de Cristo, do seu ensino, da sua cruz e da sua ressurreição.
Mas o pastor fala, meu pastor é Jesus Cristo, tá amarrado, né? O Miguelzinho fala isso. E tudo que você não vê por aí é Jesus. Ok. Como o Macedo, há 30 anos atrás, me disse, ou mais de 30 anos atrás, aqui na minha igreja a gente não prega Jesus. Jesus é um nome para atrair. Lá na porta, Jesus Cristo é o Senhor, todo mundo concorda com isso. Agora, aqui dentro é um sincretismo. Eu falei, por quê? Porque o povo é supersticioso, eu dou o que o povo quer. Eles querem superstição, eu ofereço superstição. E aí eles dão aquilo que eles querem, né? Que os pastores querem, que é dinheiro, grana, faz-me rir, né? Como dizia minha avó, faz-me rir. Ele tem pastor. O quê? Que é o pastor Marcelo. Tem pastor. E tem meu total apoio. Como? E se bater nele, vai bater em mim também. Ih! Tem uma coisa. Esse jovem criador, ele pode se tornar um fenômeno no meio dos evangélicos como um grande pregador. Como é que é? Então quer dizer que o Miguelzinho ele pode se tornar um grande fenômeno, né? Como grande pregador no meio dos evangélicos, falando que está curando câncer, né? Fazendo revelações falsas, né? Com leitura quente, obtendo dado das pessoas, fazendo aquele show de horrores. É isso que Jesus falou na Bíblia? Pergunta aí para vocês aí, ó. Né? Ó, pelo estudo que eu tenho de teologia, eu como estudante de teologia, o que eu vejo Jesus pregando na Bíblia não é isso aí que estão fazendo não, né? Então, o que significa esse pregar, ser o grande pregador? Significa ser um cara que é capaz de arrancar muito dinheiro? Será que é isso? Das ovelhas? Porque se for ensino de Jesus, ensino sobre dízimo e oferta, está totalmente fora daquilo que Jesus explica na Bíblia, né? É um profeta de Deus. Ué? Então, quando você vê alguém tocando num jovem, porque eu prefiro 1000 vezes ele fazendo a vontade de Deus, sendo usado por Deus, orando por isso, revelando vida, do que lá fora nas drogas, cheirando cocaína, por uma coisa, crack. Então olha a lógica dele, eu vou fazer uma comparação aqui, tá? Só para você entender a lógica dele. A lógica dele é o seguinte, olha, eu prefiro um estelionatário do que alguém que tá na rua lá usando droga, usando crack, né? Eu prefiro alguém aplicando golpes em senhores e senhoras do que alguém que tá na rua usando droga, usando crack. Caralho, tu entende um negócio desse, mano? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então essas coisas que o Miguel faz, de fazer falsas curas, né? Falsas revelações com dados obtidos e pedir dinheiro das pessoas com toda aquela opressão mental que ele faz, isso aí é errado, filho. Isso aí é errado. É tão errado quanto a pessoa que está no crime. Tão errado quanto. Até porque você induzir a pessoa a dar dinheiro com jogos mentais ao erro, induzir ela ao erro, isso também pode configurar crime. Então não entendi essa daí do pastor, não. Então parece que ele está defendendo o Miguel aqui para, no caso, eles arrecadarem ainda mais das pessoas, né? Porque o Miguel é um fenômeno em arrecadar dinheiro. Isso aí ninguém pode falar. Isso aí ninguém pode falar, meus colegas. Só que esse cara aí tem que entender o seguinte. O que os crentes estão reclamando é que eles não querem, né? A maioria dos crentes que eu estou vendo, que eu estou recebendo aqui no canal, eles não querem pastores que explorem eles. Eles querem pastores que falem sobre Jesus, sobre a Bíblia. Não para ser explorados. Eu acho que você tem que ouvir mais o seu público aí, hein, pastor? Não aceite nunca ninguém tocar nesta nova geração. Deus usa quem Ele quer. Então, só para ver se eu entendi. Então, na cabeça desse pastor, Deus está usando Miguel para pegar a informação das pessoas e passar falsa revelação. Deus está usando Miguel para fazer falsa cura. É isso que está acontecendo? Você que é crente, você concorda que Deus e Jesus estão usando esse menino aí para fazer essas palhaçadas aí de off the king, the power? Vocês acham que é isso que Deus está fazendo, Jesus?
É isso que Jesus mandou? Vai lá, chama não sei quantas pessoas com a semente de R$1.000. É isso aí que Jesus mandou fazer? Quero saber, né? Hoje está tendo nas igrejas uma divisão, um racha, devido ao Miguel. Eu acho que o Miguel foi uma das melhores coisas que aconteceu, no sentido de que está mostrando para muita gente que o mundo gospel, o mundo dos evangélicos, o que se tornou é a exploração máxima das pessoas, mano. O que tô recebendo de pessoa que tá abrindo os olhos, que tá falando assim, meu irmão, eu não imaginava que era assim. Meu irmão, o que esse Miguelzinho faz, eu tô vendo vários pastores fazer. Eu tô vendo o cara na minha igreja fazendo isso, o meu pastor fazendo isso. Então, assim, as pessoas estão despertando. É óbvio que muita gente vai falar assim, Antônio, mas ele tem muita gente seguindo ele vai continuar estourando e tal. Galera, é exatamente isso, tá? Ó, sempre vai ter aquela porcentagem que não quer saber de Bíblia, não quer saber de Jesus, quer saber de uma promessa em que se ela der dinheiro, ela vai receber mansões, carros, luxo, né? Tem pessoas que são assim, são as pessoas que estão atrás do coach gospel, né? Quando você dá dinheiro para um coach, que o coach fala que você vai ter a vida com várias mulheres, mansões, iate, viajando para vários países, ele te vende uma ilusão, não é isso? Muitos coaches vendem uma ilusão naquele sentido ali. Então, o pastor, ele é um coach gospel, né? Ele tá te vendendo a ilusão de que se você der dinheiro para ele, Deus vai te abençoar com também isso, né? Com mansões, com carro, com mulher, com a vida de luxo que você quer. Não é isso? Tá entendendo? Então, muita gente, porque o cérebro quer o menor esforço, o cérebro quer o caminho mais curto, né? Na mente dessas pessoas aí. Então, essas pessoas que têm um cérebro imediatista vão servir a esses caras aí, né? Vão seguir esses caras, vão babar o ovo desses caras e os pastores vão se divertir, meu irmão. Vão agradecer, porque quem vai ter vida de luxo vão ser eles. Porque, imagina, se não tiver o Estado protegendo essas pessoas, elas não podem se defender sozinhas. Esse vídeo que eu faço, esse canal que eu tenho, é no intuito da legítima defesa do coletivo. Né? Nós podemos atuar em legítima defesa do cidadão. Porém, deveria ter o Ministério Público, os políticos atuando nesses casos para proteger essas pessoas. Porque essas pessoas têm um cérebro que é manipulável, essas pessoas não conseguem entender que estão sendo enganadas, que estão levando golpe, e a lei está aí para prevenir coisas como charlatanismo, né? Como estelionato. Então, coisas como estelionato da fé, charlatanismo, que são praticados diuturnamente em muitas das igrejas, por muitos picaretas da fé, deveria ter uma interferência do Estado maior do que está acontecendo, né? Porque aí o que acontece? Isso acaba que vira um golpe, um crime, entre aspas, legalizado, né? Quando você deixa autoridades religiosas cometerem esse tipo de crime sem fazer nada. Né? Supostamente cometerem esse crime aí sem fazer nada, não é isso? Então hoje está tendo um racha que é o seguinte: a maioria dos crentes não querem servir a líderes religiosos picaretas vagabundos que exploram eles, e tem aqueles que querem continuar seguindo. Só que, mesmo com essas pessoas que não querem tudo isso daí acontecendo, por mais que você em 200 milhões de brasileiros, por exemplo, 200 milhões de brasileiros não queiram se envolver nisso, mas se 1 milhão quiser, se 1 milhão já sustenta toda essa pilantragem aí. E quem protege essas vítimas aí? Esse 1 milhão de pessoas que são vítimas, que têm a mente fraca, que são manipuláveis. É aí que teria que entrar o Estado. E o nosso papel como cidadão é agir em legítima defesa do coletivo, das pessoas. Tá? E se você quiser se aprofundar, aqui vai aparecer uma sugestão de vídeo, aqui uma playlist com recomendações sobre a Bíblia, aqui o botão para você se inscrever, se inscreva no canal, deixe o seu like e eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso aqui nos comentários. Beijo, fui! Tchau, tchau, tamo junto!